Começando falando, né, sobre essa espiritualidade, não preocupar só com resultados, apesar que os resultados, né, o próprio nome já diz, é resultado, que vem a partir de várias ações, várias estratégias de gestão, de ações, mas também algo importante que pelo menos nós aplicamos na nossa vida, que tem sim nos guiado, é o que tem sido o segredo do nosso sucesso, que é a sabedoria divina, né? Essa sabedoria divina que nos guia, porque já tem provérbios, né, baseado assim, na Bíblia, que nós seguimos como um roteiro, como um guia para as nossas vidas, um guia de ética, um guia de conduta. E em Provérbios já diz, né, que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, né? E que se a gente precisa de sabedoria, tem que buscar de Deus, né? Porque Deus é que é a fonte da verdadeira sabedoria. Mas como que essa sabedoria divina, ela pode guiar o nosso negócio para o sucesso, né? E Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Então, o que Ele quer? Ele quer que nós sejamos conforme Ele, nós atuemos conforme Ele no dia a dia, não na nossa vida pessoal, como nos nossos negócios, né? Porque é uma extensão, porque a gente é cristão integral, em tempo integral, e 24 horas por dia, na verdade, assim, 25 horas por dia, nós temos que estar ali ligadas na fonte, que é a nossa fonte, não só de inspiração, fonte de força, fonte de tudo, né? Que nos guia, que nos dá força, que nos dá sabedoria, que é esse nosso Deus. Então, hoje esse tema é um tema, assim, inspirador, inspirativo, para que nós venhamos ter ideias, né? Como nosso negócio, como interligar esse nosso negócio, né? E a Bíblia, e assim, Deus criou todas as coisas, né? É um Deus que ele é um exemplo de criatividade, porque a gente pode ver nesse mundo maravilhoso, né? O universo, né? Hoje, com a tecnologia, nós temos acesso a imagens do universo, então, só o que nos rodeia, muitas vezes você vai viajar ali para uma praia, para um lugar deserto, para um lugar ali que está cheio de coisas maravilhosas, a gente fica, meu Deus, eu fico conectada ali, pensando como que seria, imaginando como que seria, né? Como que era a vida de Adão ali no paraíso, e a gente fica imaginando, e interligada aí, imaginando, nosso Deus, como que foi tão criativo? E a Bíblia diz que nós somos co-criadores, porque nós somos essa imagem e semelhança. Então, com essa cocriação, nós podemos usar isso, inspirados, né, por Deus divinamente, para quê? Para a gente ter ideias para o nosso negócio. Então, projetos, muitas vezes a gente tem projetos, e Deus é um Deus perfeito, porque Ele sabe, né, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe o que vai acontecer, ele consegue enxergar lá na frente, porque Ele sabe de tudo, né, o que a gente fez, o que a gente faz e o que a gente ainda vai fazer. Nós não, nós só sabemos do ontem e do hoje. Então, como líderes, né, como gestores, Deus é essa inspiração para nós. Então, essa cocriação é que nós somos atribuídos, né, Deus nos deu a terra para que governemos a terra. Então, e nesse governo requer isso, toda essa criatividade. Quer criar, né, projetos, ter ideias maravilhosas, né, e inspirar as pessoas também a ter, né, porque Deus, Ele veio, mandou Jesus, o seu filho, né, para morrer por nós, como expressão do seu amor maravilhoso. E aí, o que acontece? E Jesus fez toda essa gestão. Imagina, 2000 anos. Uau. E ainda se fala, e ele tem a referência de maior líder que já existiu. Sim. Então, Jesus foi um líder que se fala dele até hoje. Por quê? Porque ele inspirou os seus colaboradores ali, né? Então, ele teve ali aqueles discípulos, né, quem ele ensinou, treinou pessoalmente e deu a vida por eles. Quando a gente fala, né, de usar a espiritualidade, né, para o nosso negócio crescer, para o nosso negócio ser melhor, então, e quando a gente faz isso, né, é uma coisa muito interessante, eu já vi vários testemunhos de empresários cristãos, empresários que vivem conforme a cultura do reino de Deus, né, no seu negócio. Recentemente, na pandemia, né, você está aqui, tem um amigo, ele é dono de uma distribuidora, e eu lembro que ele comentou, falou assim, tinha muitas distribuidoras de cosméticos passando dificuldade, sim, certo? E ele virou e falou assim, o que eu fiz? São meus concorrentes, e eu não podia deixar meus concorrentes ser eliminados. Então, ele estendeu a mão para ajudar o concorrente. E isso é um tipo de inspiração divina
Na visão normal, é a contramão do que as pessoas fazem. Porque eu não só torço para que ele seja derrubado, para que ele caia, para que ele entre em falência, mas eu tenho muitas vezes condutas que às vezes levam o concorrente a cair, né? Às vezes maldizendo e enfim, inúmeras situações. Sim. E um livro que eu li, falando muito sobre esse tema, né? O que o autor estava colocando sobre um empresário, e esse empresário, ele tinha um negócio muito bem sucedido, era uma fábrica também, e nessa fábrica ele tinha um funcionário, e esse funcionário, ele pegou e saiu, que ele era muito bom, e montou um negócio concorrente com ele, usando, né, todas as estratégias, usando tudo. E aí a gente sabe, né, quando entra assim, nos negócios, a primeira coisa que as empresas fazem é um contrato, para quê? Para poder coibir, tá, não, é segredo de negócio, mas são negócios, tá certo, ele viu, aí uma pessoa chegou e ele viu que ele estava tendo problemas, estava tendo processo de justiça por conta de um erro. Aí esse dono dessa empresa sabia e falou assim, pegou esse produto e olhou e descobriu, sabia qual era o erro que estava dando problemas para ele. Ele foi lá, corrigiu e foi lá e levou para ele e levou a solução para ajudá-lo. Assim, foi um exemplo que me tocou profundamente. Eu tinha uma visão de concorrência diferente, né? De atuando aí no ramo de gestão, no ramo de contabilidade, a gente tinha uma visão muito técnica, muito de concorrência, né? Eu sumia uma parte do documento e entregava de uma forma tão desorganizado que a gente via que era... E aí você ia lá. Então, assim, a pessoa maltratava seus colaboradores, seu funcionário. E assim, esse tipo de conduta que eu falava assim, gente, não pode ser assim. Né? A gente tem que ser colaborativo, a gente tem que pensar no outro, pensando... Jesus disse, né? Qual que foi o exemplo de Jesus? Amar o próximo como a si mesmo. É uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Como que Jesus conseguiu com que seus discípulos, com que seus seguidores, além de cumprir aquilo, né? Porque teve todo um processo de trabalho, um processo de tratamento, um processo de crescimento ali, porque ele pegou as pessoas ali, um diamante bruto, e ele conseguiu ir moldando, né, com um exemplo, que aí uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui dica é o exemplo, se ele é muito importante, tem um poder, assim, avassalador, muito maior do que o falar, né, e o que Jesus fez, como ele conseguiu ali essa proeza, com treinamento, né, com capacitação, com desenvolvimento, ele treinou, capacitou ali sua equipe, moldou, e sem usurpar e sem invadir ali o perfil individual de cada um. Por quê? Porque Deus, ele pegou ali, são 12, né? Cada um com uma característica, um mais analítico, um mais detalhista, porque para o reino, para a gestão dele ali, de trazer ali a cultura do Pai para essa terra, ele precisava de pessoas ali com expertise. E ele não podia usar uma pessoa, eu quero uma pessoa que só é boa para comunicar, para falar. Não é somente disso que vive o homem, né? Não é somente disso que com isso que a gente alcança o sucesso. Então, precisa sim daquela pessoa que gosta de brincar, de falar, de fluir, mas ele precisa daquela pessoa que gosta da ordem, que gosta dos detalhes. Por quê? Porque para registrar os fatos, tanto que ele tinha Mateus, né? A gente tem o Evangelho de Mateus na Bíblia. Perfeito. Mateus era um perfil ali muito analítico, muito detalhista. Vocês podem ler o livro, quem nunca leu, tenha curiosidade ali. Não estou falando de religião, não estou falando para você mudar de religião. Pega a Bíblia, para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus viva, para que ela traz ali esses ensinamentos, traz a história do povo de Deus, a história de como Deus começou a relacionar com o homem, né? Então, ali em Mateus, você vai ver que ele traz a primeira parte do livro, capítulo, o que ele traz? Toda a genealogia de Jesus Cristo. Então ele traz ali, fulano é filho de cicrano, fulano pai, mãe, e ele trouxe ali, porque detalhe, é desse detalhe ali que traz veracidade, é uma das coisas que traz veracidade, a Bíblia que mostra, porque muitas pessoas converteram, muitos ateus estudiosos converteram, por quê? Porque foram estudar a Bíblia. Para quê? Para poder mostrar que essa Bíblia era uma falácia. E eles converteram no processo. Então, o desafio. Se a pessoa falar, eu não creio, não confio. Por quê? Por que não crê? Por que não confia? Então, é o primeiro ponto. Então, você como líder precisa buscar e questionar. Então, eu faço até um desafio agora. Fala assim, Deus, eu não creio.
Eu acho que isso tudo que o homem fala, por quê? Porque muitas vezes a gente tem referência de homens que erraram, de homens que fracassaram. Pedro errou. Não tem um homem na Bíblia que é citado lá que você vai achar que ele foi perfeito. Todos cometeram um tipo de erro. E Deus deixou isso tão perfeitamente registrado, inspirou um homem para registrar essas falhas também, para mostrar que mesmo nós com nossas falhas, ele nos ama e pode nos usar. Mas Jesus foi o único que não cometeu erro. Ele era homem e era Deus, mas ele viveu aqui com os apóstolos como homem. Os atributos dele divinos, ele não usufruiu ali para quê? Para mostrar que nós somos capazes de fazer isso. Então, o líder que treina a equipe, que pega a sua equipe, que mostra para ela que ela é capaz, tirando o melhor dela, então o líder ele tem que buscar e ver o melhor, enxergar o melhor na equipe, porque se a gente for enxergar o ruim, e olha que sim, eu já fiz muito isso, e eu sei como que isso traz um prejuízo pra gente, muito grande, e aí quando você consegue enxergar e falar assim, não, deixa eu ver ali os talentos, deixa eu ver os dons ali, e o que pode trabalhar, tirando ética, tirando caráter, certas coisas que para a pessoa é difícil de você mudar, o restante, o líder, ele precisa ter um olhar para trabalhar. Então, e ministério, ao contrário do que muitos propagavam, né? Então, existia um tabu muito grande. Ser rico uma pessoa rica é uma pessoa pecadora, ser rico é uma pessoa que vai para o inferno. E não é bem assim, porque a Bíblia não fala nada disso, muito pelo contrário. A Bíblia dá um roteiro de vida para qualquer um, não importa o status social, não importa a etnia, não importa. Jesus utilizou então tinha parábolas que Jesus usava, né? A gente vê Salomão que é um rei dos mais sábios, dos mais ricos que já existiu na história, então ele tinha toda uma estrutura de gestão. Então Jesus, assim, essa questão de viver de acordo com o propósito do seu dom, aí para o empresário isso é muito importante na gestão, por quê? Porque hoje eu percebo e vejo muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas desmotivadas com o negócio, muitas vezes nem pelo desafio do próprio negócio, porque é um desafio porque ele pegou e copiou o negócio do outro, porque o negócio começou a dar sucesso e eu não tenho criatividade. E até hoje pus meu coração quando eu vou sento com o empresário, dou dicas, dou orientações, treino, mas a hora que vi no jurídico, que entrava naquela litigância, aquela coisa judicial, eu falei, gente, mas isso não é. Aí fui credenciei como mediadora, fui voluntária lá na justiça, como mediadora, fazendo mediação, aí aquilo ali me deu, né, aquele impulso, porque eu gostava, eu nunca fui muito de litigar, assim, na justiça eu pegava, defendia meus clientes assim, com ênfase, mas às vezes sempre conversava com ele, falei, não tem como entrar num acordo, não tem como conversar, não tem como compor ali o lado mais humano, exatamente. Né? Então isso fez muito sentido para mim. Eu falei assim, nossa, o jurídico não faz mais sentido. Então fui afastando do jurídico e eu voltando e aquele amor por gestão, eu falei, é isso que pulsa meu coração. Então é nisso que eu vou fazer, é isso que eu vou viver independente, né, das outras expertises. Então é isso. Deus é a nossa fonte de inspiração maior, mais perfeita, e a cada dia nós precisamos, a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, para a gente brilhar nesse mundo, para que o nosso negócio se destaque, é conectar-se com Deus. É essa mensagem que nós gostaríamos de deixar aqui hoje, saber que Deus merece ser engrandecido, a nossa gratidão por tudo que nós somos. Muitas vezes é muito mais fácil enxergar o que não funciona, a dar valor àquilo que Deus colocou nas nossas mãos e que funciona. E a nossa mente, assim, a Bíblia diz também que assim como pensa a sua alma, você é. Como os nossos pensamentos, eles trazem essa realidade. Então, quando a gente vai inspirar os outros, né, a gente precisa também estar inspirado por Deus. Então, é isso, né? Isso. E que espero que todos tenham gostado. Espero que você tenha gostado dessas dicas maravilhosas, dessas dicas aí possam fazer a diferença no seu negócio. E estamos aqui até o nosso próximo